Mauro, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Pra gente conhecer você melhor, né? Quem é o Mauro? Qual Bem, parte? fala pra gente, quando que você começou a trabalhar? Quando começou a vir na sua cabeça esse lance de você trabalhar com cavalo? E essa paixão. Tudo foi acontecendo, na verdade, por acaso, mas se a gente faz uma retrospectiva, eu tô com o cavalo desde criança. Meu pai me colocou em cima de um cavalo com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, O relacionamento é antigo já. bem em cima do cavalo. Tudo veio através do meu pai que me colocou em cima do cavalo. E a gente andava a cavalo para lá e para cá, algumas coisas fazia a cavalo. No nosso sítio, a gente tinha um sítio, né? Depois viemos para a cidade, fica um tempo sem, eu sentia falta, depois ele me levava para ver cavalo no interior, tudo. E aí foi uma sequência de fatos que elas vão, a gente não acorda e fala, você isso, você primeiro, você não sei o quê, coisa de criança, né? Mas as coisas vão tomando rumo. Um dia eu senti a necessidade que eu queria ter um cavalo melhor do que os outros faziam. E também, assim, explicar para vocês, as domas tradicionais e muitas domas sacrificam muito o cavalo, machucam demais, né? E eu não gostava de ver aquilo quando era criança. Em que sentido machuca como assim, mano? Explica isso. Para vocês que são lenço, vamos dizer assim, eles pegam um cavalo, chega nele e laça ele. Aí o cavalo já não sabe o que está acontecendo. Ele está desde potrinho, se doma um cavalo depois dos 2 anos e meio. Então ele passa uma vida solta no campo, aí chega um dia, alguém laça ele, amarra ele no palanque, chega um cara de um lado, passa uma corda, outro passa outra corda, o outro coloca uma sela, prende a sela, monta em cima e dá esporada, o cavalo vai pular, até parar de pular. E porque o cavalo acostuma com aquilo e é subjugado, né? Então eu via tudo aquilo, antigamente, quando eu era pequeno, eles batiam no cavalo, fazia isso, fazia aquilo e tal, e eu falei, não, isso quero um cavalo meu, porque eu vi os potrinhos nascer lá em casa, crescendo, e daí chega um dia, chegava o domador, não queria nem saber o nome desse cavalo. E não vou generalizar, porque tinha até, tô falando isso de 1965, né? É muito tempo, né? Quando eu era criança. Mas tinha pessoas que naquela época já domavam um cavalo sem muita violência, sem machucar demais o cavalo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já faziam esse trabalho fora do Brasil, tá? Que faz essa doma que é racional, certo? Lá nos Estados Unidos chama de outra forma, tá? Você foi pra lá quando criança ou não? Alguém veio de lá pra cá? Não, eu fui para lá jovem, em 80. Né? Tá? Mas você foi com esse intuito de conhecer Eu fui mais? com outros intuitos, né? Meu pai que me mandou. Vai lá para ver se eu largava do cavalo. Chegou lá, chegando no carro, história engraçada. E lá eu conheci pessoas que mexem com isso, né? Uma das pessoas mais conhecidas no mundo é o Walt Roberts, né? Que é um domador que fazia uma interação com o cavalo, uma conexão que se chama... Ele fazia um insight com o cavalo, que o cavalo aceitava ele como parte da manada e ficava tudo mais fácil, né? Você deve ver uma técnica especial. Uma técnica. Eu aprendi aquela técnica e por um tempo eu seguia aquela técnica de uma forma, vamos dizer assim, protocolar, assim, bem não saía dela. Aí com o tempo, com as necessidades e com os tipos de cavalos que eu vinha pegando, né? Eu fui, não vou dizer aprimorando, porque nada, eu acho que talvez seja a palavra aprimorar, mas nada se aprimora. Você vai colocando em condições de uso para que você consiga fazer alguma coisa um pouco melhor, né? E aí eu fui desenvolvendo de uma outra forma, porque eu sempre trabalhava sozinha, eu não tinha ninguém, porque na época que eu comecei já, vamos dizer assim, era outros tempos. Hoje em dia é bem difundido, né? Tem outros resultados, até os resultados não só com os cavalos, com o financeiro, são bem diferentes daquela época, né? Então naquela época eu tinha que trabalhar sozinho, aí eu desenvolvi uma forma de eu fazer tudo sozinho, porque eu não tinha... primeiro que quando eu voltei para o Brasil,
e ninguém queria saber desse negócio. Eles falaram, não, isso não funciona. Assim, qualquer cabanha, centro de treinamento de cavalo, qualquer lugar que criava o cavalo, falou, não, esse troço aí não serve. Esse negócio essa frescurada de mexer no cavalo, de ficar de mimimi com o cavalo, não sei se Você trouxe essa técnica para cá, tentou aplicar aqui no Brasil e usou uma... várias pessoas que foram para os Estados Unidos ou outros lugares, que esse método é desenvolvido em várias partes do mundo, né, na Europa e tal. Então, sério, para o Brasil, cada um seguiu uma forma, né, de viver com isso. Né? No caso que aconteceu comigo. Eu vi, essas pessoas não aceitavam esse tipo de coisa. Não, isso não funciona, esse troço não funciona, tal. E aí eu não tinha espaço no mercado. Então, eu cheguei a ficar, no começo, comecei a domar cavalo, estamos falando isso talvez em 91, 92, de ficar 1 ano e meio e nunca receber um cavalo de alguém para domar, nem vizinho. Porque não, esse troço não funciona. Aí eu falei, não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uns cavalos aí, comprar, vou domar e vou mostrar para essas pessoas, né? Mas não com o intuito de querer me perfazer, ou querer mostrar que eu era melhor, não. Eu queria mostrar para eles que eu não precisava maltratar os animais, bater, subjugar, amarrar ele todo, jogar no chão, puxar a boca deles para cortar, porque eles chamam dessa parte. Tal, né? E não precisava nada disso. Se você chegar, é a mesma coisa que você pegar uma pessoa e falar, não, a partir de amanhã você vai trabalhar comigo. Mas não, eu trabalho com outra coisa. Não, você pega aquela pessoa, não, agora você vai, pega 2, 3 caras, te amarra, não sei o que, agora você vai fazer isso, isso, isso. Se obrigar aquela pessoa, ela pode até, depois de apanhar tanto, ela fazer. Ela não vai ser um bom profissional daquela profissão, ela não vai querer fazer aquilo, ela sempre vai querer sair daquilo. É o que acontecia com os cavalos. Então, quando você pegava um cavalo e dava oportunidade de ele se relacionar com você, né? Porque como que funciona para você entender? A gente pega um cavalo chucro, coloca dentro do redondel. Tá. O que é o redondel? Uma área redonda, de um diâmetro de 14, 15, 16 metros, com areia ali para o cavalo ficar confortável, e essa é a doma racional. E o cavalo fica solto. Aí o domador entra dentro do redondel e tenta se aproximar dele. Criar um relacionamento. Só abrindo um parênteses, essa é a doma racional, então. Explicando pra gente o que é a doma racional, nós teremos a explicação, né? Para o pessoal entender também. A sua essência. A sua essência é isso aí que você está na prática. Entra dentro do redondel.